Salmo 119, verso 165. Vamos ler juntos? 3. Grande paz tens que amam a tua lei, para eles não há Deus. Meus queridos irmãos, uma das metáforas que eu mais gosto de ilustrar acerca da vida é a ideia de que nós somos viajantes. Eu gosto muito de olhar essa metáfora para interpretar a vida como peregrinos. Nós vemos isso sendo apresentado em músicas, em literaturas e nas próprias escrituras, que apresenta a nossa vida assim como uma jornada. Você encontra livros para falar sobre isso, sobre jornada, sobre viagem. Você tem aí literatura grega, você tem literatura cristã, que tem como objetivo fazer essa metáfora, ligar a nossa vida, essa jornada, a uma viagem. Eu gosto muito de fazer essa ilustração, porque de fato a Bíblia, assim apresenta, inclusive o apóstolo Pedro vai nos chamar de peregrinos. Aqueles que estão peregrinando neste mundo de passagem. Você inclusive tem uma obra maravilhosa do John Bunyan, que significa exatamente isso, o peregrino. Um homem que sai caminhando em rumo à pátria celeste e enfrentando diversos desafios. E a nossa vida, ela é assim, a nossa jornada. É como se estivéssemos aí, você pode imaginar que você está num trem, num navio, num barco, enfim, aonde a sua imaginação lhe levar. Mas o fato que eu acho interessante das viagens é essa dinâmica. Porque uma viagem ela não é estática, mas ela tem o seu dinamismo. Ora a maré está de boa, ora o mar está mais revolto, ora o clima está mais tranquilo e ora o clima está mais tenso. E essa é a realidade da vida. É ou não é? A dinâmica da vida é assim. Tanto é que os nossos exames de eletrocardiograma mostram a realidade da nossa vida. É subindo e descendo. Quando está assim, subindo e descendo, é porque há vida, né? Quando a coisa está assim, é porque já foi. A vida nunca é assim. Não existe. Portanto, a gente deve aproveitar cada momento da vida. Se estamos aqui, aproveitamos. Se estamos aqui, tiramos lições. Porque a vida, ela é assim. Uma constante, uma verdadeira brincadeira montanha-russa. Ora onde a gente sobe e ora a gente desce. E às vezes quando desce nem avisa, né? Dá aquela descida que a gente sente aquele frio na barriga. E não sabe aonde vai parar essa descida e se vai subir em algum momento. Há descidas que a gente fica clamando, vamos subir, vamos subir, vamos subir, porque a coisa já desceu demais. Mas essa é a dinâmica da vida, a realidade da vida. Por isso que eu gosto muito dessa metáfora de enxergar a vida assim, e podemos tirar várias e várias lições sobre isso. E quando chega o final de um ciclo de ano, e inicia outro ano, é Deus nos dando ainda o privilégio de estarmos navegando no mar desta vida. A questão é que quando encerra um ciclo e inicia outro, é como se a gente tivesse chegado em uma certa distância no mar desta viagem, em que a gente não sabe aonde vai chegar o barco. É terra desconhecida. Há um ano inteiro para nós pela frente e que nós não sabemos o que nos aguarda. Não sabemos como enfrentaremos a viagem, o que nos aguarda a viagem, os perigos desta viagem não sabemos. Nós sabemos o que aconteceu na viagem passada. No ano passado, conseguimos fazer as reflexões, tirar as lições, os aprendizados, tudo. Porque nós olhamos para trás e conseguimos fazer anotações de toda a viagem do ano. Mas agora foi nos dado novamente mais uma oportunidade de navegarmos. Aprove o Senhor nos conduzir até aqui, vencemos mais um ano. Muitos ficaram para trás, não é verdade? Muitos ficaram para trás. Muitos naufragaram. Mas graças ao Senhor, estamos nós aqui para enfrentar uma outra jornada de 365 dias, se assim for da vontade do Senhor. Mas sempre que nós nos deparamos com águas estranhas, nós ficamos com aquela sensação, para onde nós iremos? E agora, para onde eu conduzo o barco da minha vida?
Quais são os planos, quais são os projetos, o que tem pela frente, o que nos aguarda. E o mais interessante disso tudo é porque nesta viagem Deus não nos deixou sozinhos. Deus nos deu uma boa bússola. Deus nos deu mapas para que pudéssemos fazer uma navegação melhor. Então a questão é que todos nós estamos navegando, mas pode ser que uns façam uma navegação melhores e outros não. E eu creio que tudo isso vai depender de alguns fatores, mas em especial, nós seguirmos as orientações do Senhor. Nós seguirmos a bússola para não nos perdermos. Nós seguirmos o mapa que Deus nos deu para que possamos ter mais sucesso nessa caminhada. E eu acredito que você já deve ter aí captado a ideia sobre o que é essa bússola, sobre o que é esse mapa que Deus nos deu nessa navegação. Você acha que deve ser o quê? A palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo do Saltério. E o Salmo 119, ele tem uma proposta só, não tem outra. Só tem uma proposta. É falar sobre o quê? A palavra de Deus. Então, o maior salmo, então se você gosta de salmo, o maior salmo das Escrituras é exatamente falando sobre a palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é falando sobre a importância e o valor da palavra de Deus para as nossas vidas. Isso mostra a importância e o valor dela para nós. Portanto, o Salmo 19, ele tem essa implicação maravilhosa para as nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada, nessa viagem, nessa peregrinação, nos orientando, pois como já disse o salmista, no verso 105, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nessa jornada, nós precisamos dela. Porque às vezes nessa jornada as noites são muito escuras. E nós precisamos da lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para não nos perdermos. É como um farol que traz luz e ilumina aquele que está na navegação, fazendo com que ele não se perca. Assim é a palavra de Deus para nós, como povo de Deus. Portanto, se você deseja ser bem-sucedido neste ano de 2022, não tem outra receita melhor para nós do que observarmos a palavra de Deus. Se não veja todos os homens de Deus que foi dado desafio para eles. Veja Josué, quando Moisés morre e é dado a ele um grande desafio de assumir a liderança do povo de Deus, o Senhor diz algo especial para ele, diz, olha, quer ser bem-sucedido? Então procura fazer tudo quanto está escrito no livro dessa lei. Nem se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Se observar ela, tudo o que fizer será bem sucedido. Você pega o primeiro salmo do Saltério, o Salmo 1, diz exatamente o quê? Que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então você percebe inúmeras recomendações de Deus para nós. Quer ser bem-sucedido? Segue o manual. Segue a bússola. Olha o mapa. Que a sua peregrinação, a sua viagem, ela tem tudo para ser bem-sucedido. É claro que, ainda que muitas vezes nós venhamos nos empenhar o máximo possível para observar, situações irão acontecer. Porque muitas vezes não é nem pelo desvio, mas é porque é propósito de Deus para a nossa vida. Porque também acontece essas coisas em nossa vida. Gente que ama Deus, gente que ama as Escrituras, gente que fundamenta a sua vida na palavra de Deus, também padece, também passa por situações. Mas uma coisa é padecer por situações porque estamos fora do caminho, e outra coisa é padecermos situações estando no caminho. São situações totalmente diferentes de serem vividas e serem passadas por nós. Portanto, a receita é essa. A receita principal para mim e para você neste ano de 2022. Se desejamos ser bem-sucedidos neste ano, nós precisamos olhar para a palavra. Seguir as orientações da palavra de Deus.
Por isso, o salmista, no verso 165, como nós lemos, diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Como já disse no domingo passado, muita gente deseja paz. Muita gente deseja paz para o ano de 2022. E é bom que tenham. E é interessante que o salmista, então, ele nos dá uma recomendação sobre a paz. Ele diz, grande paz, ele faz questão de qualificar essa paz, não é qualquer paz, mas é uma grande paz, tem. Não é qualquer pessoa. São pessoas específicas. E o salmista ele especifica esse tipo de pessoa que vai ser a portadora, receptora da grande paz do Senhor. Aquele que é o receptor da grande paz do Senhor é aqueles que amam a lei do Senhor. Como diz o texto, grande paz tem os que amam a tua lei. Perceba que a paz, ela está associada ao próprio final do verso, que diz que para eles não há tropeço. Para eles não há tropeço. A ideia do tropeço é exatamente de alguém que se afasta do caminho. É alguém que não observa a lei de Deus. É alguém que não observa o mapa. É alguém que não segue a bússola de Deus. É alguém que se perde na peregrinação. É alguém que se perde na viagem, na jornada. E quando nós nos perdemos na viagem, nós podemos bater em icebergs, nós podemos cair em... Acho que o nome é redemoinho, aquele bicho no mar que fica lá... É redemoinho, né? Enfim, é isso aí. Então, você pode entrar nisso aí, você pode ir dar em qualquer lugares estranhos, você pode cair em ilhas desconhecidas, enfim, você pode se perder. Muitas coisas, muitos tropeços, muitos males podem acontecer em sua vida quando nós nos perdemos do caminho. Por isso o salmista disse, grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Porque aqueles que amam a lei do Senhor são aqueles que a observam. São aqueles que têm apreço. São aqueles que reconhecem o valor. São aqueles que não tiram seus olhos da bússola. São aqueles que não tiram seus olhos do mapa. Eles estão atentos, desejosos por seguir atentamente, riscamente, tudo que ali está sendo dito. Tudo que está sendo dito. Não há tropeço. Se você deseja que neste ano você não tropece, porque quando a gente tropeça, muitas vezes nos machucamos, porque tropeçamos e caímos, e nos ralamos e nos ferimos. Então, se você deseja ter um ano muito mais promissor, sem muitas quedas, sem muitos desvios, sem muitos ferimentos, observa atentamente a lei de Deus. Porque grande paz tem os que amam a tua lei. Que seja verdade em nosso coração, essa verdade do salmista, de olhar para a lei de Deus e amar a lei de Deus. Como diz o salmista, quanto amo a tua lei, aqui no Salmo 119. É alguém que ama a palavra de Deus, porque reconhece que observar aquela palavra, ele tira coisas boas para a sua vida. Ele reconhece que a palavra de Deus é uma caixa de tesouros que tem coisas boas para a sua vida. E ele olha atentamente para ela. Ele não a perde de vista. Então, meus irmãos, eu quero que você vá para casa hoje com isso em sua mente. Comece o ano orando a Deus, inclinando o teu coração à lei do Senhor. Não há receita para nós que seja mais eficaz do que a observação, do que a prática da palavra de Deus. Do que a observação e a prática da palavra de Deus. Talvez você esteja planejando mundos e fundos para a sua vida este ano. Você só vai ter sucesso se você pegar tudo isso e jogar aqui. E jogar aqui para saber se é da vontade de Deus, se os teus planos, se os teus almejos têm referência na palavra de Deus. Nós precisamos ser cuidadosos quanto a isso. Aquilo que nós desejamos para vivermos neste ano, nós precisamos ter a resposta da palavra de Deus. Saber se ela apoia, se ela aprova, se ela nos fundamenta aquilo que nós temos idealizado,
se isso vem de Deus, se não vem de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada para mim e para você. Então, tenha muito cuidado ao longo de todo esse ano, de sempre ter o cuidado de saber, isso é da vontade de Deus. E como é que eu sei que isso é da vontade de Deus? A vontade de Deus não é subjetiva, a vontade de Deus é objetiva, está escrita aqui, para mim e para você. Então, quando você pensar na sua viagem que eu devo ir para a direita, eu devo ir para a esquerda, qual é a vontade de Deus? Eu vou jogar o Tumim ou o Turim? Não! Você consulta a palavra de Deus, porque ela está revelada, a palavra, a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Você não precisa ficar ao longo deste ano, como aparece muitas vezes os memes, Senhor, manda um sinal para mim, né? Não sei se você já viu esse meme, e aí aparece uma mão lá de cima assim, vai ler a Bíblia, né? Você já viu esse meme? Que rola muito, né? Pronto, não adianta você passar o ano inteiro de Senhor, manda um sinal para mim, porque o sinal vai ser esse, leia a Bíblia, né? Esse é o sinal de Deus para nós. Esse é o sinal de Deus para nós. É assim que Deus nos conduz. Porque Deus conduz o seu povo por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o cetro pelo qual o Senhor governa o seu povo e dirige a vida de cada um de nós de forma individual. O Espírito Santo nos guia na verdade e pela verdade. O Espírito Santo jamais vai nos guiar fora da verdade de Deus. Ele nos guia pela verdade. É por isso que quando eu quero saber se a condução que está tendo na minha vida é de Deus, eu consulto a palavra para saber se eu não estou sendo conduzido por minhas próprias convicções, pelas minhas emoções, por aquilo que a maioria tem dito, mas eu preciso saber se de fato os passos que eu estou trilhando, o caminho que eu estou percorrendo, é da vontade de Deus. Eu preciso me achegar à palavra de Deus. E se falta sabedoria em nós para isso, como diz a palavra de Deus, peça a Deus. Peça ao Senhor. Consulte irmãos que têm conhecimento da palavra de Deus para lhe orientar, para lhe ajudar, para que a nossa vida esteja centrada nas Escrituras. Não há como nós sermos melhores se nós não formos transformados pela palavra. O ano é novo, mas se nós permanecermos os mesmos, não iremos viver nada diferente. E só tem uma coisa que pode renovar o nosso ser. Só há uma coisa que pode nos transformar de dentro para fora. É a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que o Senhor faz novo as coisas. É por meio da palavra de Deus que o Senhor coloca perfeição e organiza as coisas dentro de nós, como Ele fez na criação. A Bíblia vai dizer na narrativa de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Mas através da palavra de Deus, Ele foi dando forma, Ele foi encaixando, trazendo perfeição às coisas. Assim também é a nossa vida. Nos desajustes da nossa vida, nas escuridões que muitas vezes circundam o nosso coração tenebroso, é a palavra de Deus quem traz luz, porque o Senhor diz, haja luz. É Ele que vai dando forma, organizando as coisas, tornando claro aquilo que outrora não estava tão claro para nós. É a palavra de Deus que vai fazendo todos os ajustes necessários em nossa vida, nos conduzindo nessa peregrinação. Porque nós temos um destino certo. Todos nós temos um destino certo. E só um mapa leva ao lugar seguro, que é a palavra de Deus. Só há um mapa que pode levar. É como se a gente tivesse a bússola do Jack Sparrow. Já assistiu? É ela. Não tem outra. Não tem outra. É essa para nós. É a que conduz ao centro da vontade de Deus para nós. É essa palavra. Por isso o texto diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Pediu Gabriel ontem para baixar os planos de leitura da Bíblia, e ele baixou, e após o culto, nós iremos colocar lá no grupo de nossa igreja, para que você tenha um plano para facilitar a sua leitura da palavra de Deus. Tem 2 tipos de plano de leitura, o cronológico
e tem o sequencial. Você fique à vontade para escolher o que você desejar, achar melhor para fazer. Mas o ideal é que você faça. Então todo ano nós proporcionamos isso, uma forma de ajudar você a ler as Escrituras. Então, quando terminar o culto, nós vamos colocar lá, você veja, baixe, veja o plano melhor de leitura das Escrituras, mas de modo que esse ano não pode ser marcado pela nossa desatenção às Escrituras, mas que esse ano seja marcado pela nossa proximidade das Escrituras, que a gente se achegue a ela como o salmista, que ama a lei do Senhor, que tem apreço pela lei do Senhor, que valoriza a lei do Senhor. Não existe nada nesta terra que possa se comparar à palavra de Deus. Tudo, na verdade, vai passar. Mas como diz a própria palavra, só uma coisa não vai passar. O que não vai passar? A palavra de Deus. Todas as coisas vão passar, menos ela. Então, Deus tem nos dado o privilégio de ter um exemplar em nossas mãos. Se você olhar a história da igreja, você vai descobrir que homens deram a vida. Literalmente, homens deram a vida para que nós pudéssemos ter uma tradução das Escrituras acessível para nós. Que possamos aproveitar esta oportunidade. Porque Deus se revelou a nós por palavras, por este livro precioso. Então Deus deseja falar conosco ao longo de todo este ano, mas deseja falar conosco pela sua palavra. Que este ano seja marcado em nossas vidas. Tempos com Deus, meditando em sua palavra, como diz o salmista, meditando de dia e noite, tirando todo o proveito dela para as nossas vidas, sendo guiado por ela, conduzidos por ela. Talvez você tenha planejado em ser um pai melhor, mas aonde você vai aprender a ser um pai melhor? Na palavra de Deus. Talvez você tenha desejado, eu quero esse ano ser uma filha melhor. Aonde você vai aprender isso? Na palavra de Deus. Esse ano eu quero ser um servo melhor, esse ano eu quero perdoar mais, esse ano eu quero amar mais, esse ano eu quero deixar a ira de lado. É a palavra de Deus quem vai te ensinar isso. É a palavra de Deus quem vai te transformar a isso. É a palavra de Deus quem vai fazer isso. Não existe outro manual para nós, não existe curso no Instagram, não existe em nenhum outro lugar aquilo que só as Escrituras pode dar a nós. Por isso, a minha recomendação aos irmãos nesta noite é que neste ano de 2022 você coloque como objetivo da sua vida se achegar à palavra de Deus. Se achegar à palavra de Deus. Não sabemos o que vai acontecer no ano de 2022. Mas pode ser que no ano de 2022 aconteça catástrofes maiores do que as que já aconteceram. E quando aconteceu, ficou todo mundo meio que, e agora? Para onde nós iremos? O que faremos? O mundo vai acabar. Eu devo ir ou não devo? Eu devo ficar? Eu devo partir? Eu devo ir para a esquerda? Eu devo ir para a direita? Todo mundo dizendo o que eu devo fazer. A televisão dizendo o que você deve fazer. O presidente dizendo o que você deve fazer. O governador dizendo o que você deve fazer. Meu Deus, são tantas vozes. A quem eu vou ouvir? Se nós estivermos perto dela, Deus vai estar sempre falando conosco. Deus vai estar sempre falando conosco. Muitas vozes. Mas só uma, de fato, é a mais importante. É a voz do Senhor. É o bom pastor que chama as suas ovelhas, que fala com as suas ovelhas. E nós precisamos ouvir a sua voz, lendo a sua palavra. Leia as Escrituras como se lê a carta de um amado. Você já leu a carta, com certeza, quando você estava apaixonado. É porque essa geração não manda mais carta, né? É mensagem no WhatsApp, né? Mas serve. Quando você está passando o dedo lá, né? Você lê uma vez, lê duas, lê três, lê 1000 vezes. Porque cada leitura daquilo que está sendo escrito mexe, aquece o seu coração. Antigamente, as cartas, a pessoa guardava a vida inteira. Era um papel que nunca se acabava. Né? Para falar as cartas. Né? Eu sou da época das cartas, com a Sara, né? A gente ainda tem nossas cartas guardadas, né?
E a gente dá aquela olhada quando está mexendo no baú das coisas e lê ali, se emociona e tal. Dá até aquela cheiradinha, né? Porque às vezes vem com perfume, vem com outras coisas. Leia as Escrituras assim, com essa empolgação. Leia a carta de alguém que lhe ama. De alguém que lhe ama e que já demonstrou amor para com você. E que deseja o seu bem. E ele deu exatamente a sua palavra por amor a nós. Então, nosso coração deve ir assim. Não aquele enfado de, eu vou ler a palavra de Deus. Se o nosso coração está assim, peça a Deus para trabalhar no seu coração. Senhor, anima meu coração. Senhor, aquece meu coração. Me dê desejo pela tua palavra, porque eu sei que é uma batalha espiritual. A gente se senta para assistir uma série e a gente fica de boa, mas quando pega a Bíblia parece que bate aquele sono que não vem de Deus. Os olhos já começam a arder e a gente fica impaciente e não consegue. A gente lê um textão no Instagram, mas não consegue ler 5 versículos. Se a gente não entender que por trás disso tudo também há batalhas espirituais, nós seremos derrotados. Há momentos em que a gente vai ter que forçar mesmo o nosso espírito. É o olho querendo abrir, você abre, não deixando ele ali e forçando. É aqueles momentos em que a gente não quer orar, mas tem que orar até dar vontade de orar. É assim. Porque é uma luta, como nós cantamos nesse instante, Romanos capítulo 8, a gente foi lendo sobre isso. Às vezes, o bem que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, e aquelas coisas todas, e a gente fica confuso. E muitas coisas que deveríamos fazer, a gente vai deixando de fazer. Então, eu creio que muita gente começa até fazendo plano de leitura, todo ano. Mas como nós falamos hoje pela manhã, uma marca característica do crente é o quê? A perseverança. Então, muitas vezes nós começamos a fazer o plano de leitura. Só que aí, às vezes, a gente passa 4, 5 dias sem fazer, a gente, também não vai fazer, não. Não. Dá uma parada ali e tira 2 horas para botar em dias. Pronto. Faz isso. Passou 4 dias sem fazer, mas senta ali, gasta 2 horas botando em dias. Né? Que dá certo. Às vezes, quando a gente está naquela luta da dieta, né, a gente quebra um dia, a gente volta, né? E eu não, mas aqueles que fazem, né? E volta, né? Mas aqui a gente pode ter essa empolgação, né? Quebrou, volta. Né? Passou 4 dias sem fazer, volta e vai fazendo e vai colocando em dias, porque eu sei que anima a gente, quando a gente está em dias, pega o plano, está em dias bem direitinho, a sua alma fica mais em paz, não é verdade? Sua alma fica mais em paz, que você está ali, está conseguindo fazer, está realizando direitinho, se organiza para isso. Se organiza para isso. Então, entendendo a importância disso, você organiza a sua vida. Não deixe para fazer quando você está morto de cansado. Porque senão você não vai conseguir absorver, porque nós não podemos simplesmente fazer por fazer, para bater o cartão ali do trabalho. Não. Mas é realmente com a intenção de ser conduzido pelo Senhor. É de realmente ser conduzido pelo Senhor. E Deus nos dá isso de graça, irmãos. E Deus nos dá, olha, se alguém chegasse no Instagram e dissesse assim, olha, eu vou fazer um curso R$ 49,90. Quem fizer vai ser bem sucedido na sua vida. Aí lota. Mas Deus diz, olha, se fizer isso, será bem sucedido. E é de graça. Mas a gente não quer fazer. E é mais seguro. Porque não existe ninguém que possa conhecer o caminho da vida melhor do que o próprio autor da vida. Do que aquele que é o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece melhor do que ele. Então é de graça para nós. O que precisamos fazer é tomar posse disso. Foi nos dado, é um presente de Deus, é graça de Deus para a nossa vida. O Senhor não nos deixou só. Ele quer nos conduzir nessa jornada da vida. Então, se você deseja, no final do ano, olhar para trás e fazer uma reflexão boa sobre sua vida, siga. Siga a recomendação. Então, nós começamos o ano agora e dá tempo você fazer isso. Então, assim que terminar aqui o culto, eu já vou colocar lá e amanhã mesmo você começa.
Segunda-feira é sempre um dia bom para a gente começar as coisas, né? Começa amanhã. Começa amanhã, já passou aí, hoje é 2, né? Amanhã é 3, você tira o atraso dos outros dias, 2 dias, de boa. Amanhã mesmo, você em meia horinha, você coloca em dias e segue, fazendo um por dia. Você não vai gastar mais do que 10 minutos se você sentar ali, se concentrar, fazer, e você vai ver a diferença na sua vida. Eu lhe garanto mesmo, que no final vai fazer toda a diferença para você. No final do ano de 2022, você vai estar aqui me agradecendo. Pastor, eu segui a recomendação, foi bênção na minha vida. Fui guiado por Deus muitas vezes pela palavra do Senhor. Faça isso. Eu lhe garanto que a fórmula é garantida. 100% aprovado. 100% aprovado. E não tem enganação. É certeza para a nossa vida. Portanto, olhe mais uma vez para esse verso. Salmo 119 e 165. Essa grande paz, ela pode ser sua. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Essa paz, essa grande paz pode ser sua e a sua trajetória de 2022 pode ser marcada com a ausência de tropeço. Com a ausência de tropeço. Mas isso vai depender do quanto você ama a lei do Senhor. Do quanto você ama a lei do Senhor. Não fomos chamados a viver conforme o que achamos melhor. Não fomos. Fomos chamados a viver segundo a vontade de Deus. Não há espaço para nós de eu acho, eu penso, acho que isso é melhor para nós. Não. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. A vontade de Deus é que é boa para mim, para você e para todos nós. Se nós seguirmos, vai ser certo. Então quero desafiar você neste momento a orar assim. E a colocar um compromisso diante de Deus. Você e Deus. Senhor, eu quero neste ano ser um leitor melhor da tua palavra. Se você tem o hábito de usar o celular, baixa um aplicativo da Bíblia no teu celular. E ali, todos os dias, faz a leitura da palavra. Tem muitos aplicativos maravilhosos. Inclusive aplicativos da Bíblia com devocionais. Faz um compromisso diante de Deus. De ler a palavra de Deus. De ser diligente.